Olá, meus amados irmãos, a paz do Senhor Jesus, tudo bem? Amados irmãos, agora dando sequência aqui ao quarto vídeo, né, do que vocês chamam de estudo, eu não chamo de estudo, sobre as 10 pragas do Egito. É só uma explicação, irmão, bíblica. Tem pessoas que me chamam de mestre, eu não sou mestre não, eu só leio a Bíblia, tá? Eu nem completei o meu antigo segundo grau, irmão, entendeu? Só que eu sou uma pessoa que gosto muito de ler, sempre gostei de ler, entendeu? Então, a Bíblia é uma leitura maravilhosa. Eu, depois de ter lido literalmente milhares de livros, eu só leio a Bíblia hoje. É muito bom a leitura. Eu parei lá na quarta praga, não foi? Das moscas, não é isso? Já foi explicado no outro vídeo. E a partir dessa quinta aqui, tem uma leitura longa aqui da última, porque, meus irmãos, a nona praga, eu acho que eu vou ter que fazer um vídeo só para ela. É muito interessante. Vamos lá, meus amados irmãos. Êxodo 9, a partir do versículo 1, diz assim a palavra de Deus. Diz Yahvé a Moisés, vai ter com Faraó e diz-lhe, assim diz Yahvé, o Deus dos Hebreus, deixa meu povo partir para que me preste culto. Se recusar a deixá-lo partir, e o retiver por mais tempo, eis que a mão de Yahvé ferirá todos os teus rebanhos que estão nos campos, os jumentos, os camelos, os bois, as ovelhas, com uma peste muito grave. Entretanto, o Senhor fará distinção entre os rebanhos de Israel e os do Egito, portanto nenhum animal pertencente aos filhos de Israel perecerá. E Yahvé determinou um tempo para executar esse sinal, dizendo, amanhã Yahvé fará isso em todo o território egípcio. No dia seguinte fez Yahvé o que tinha dito, e todos os animais dos egípcios morreram, mas não morreu nenhum dos animais do rebanho dos israelitas. E Faraó mandou averiguar, e eis que os rebanhos dos filhos de Israel não morreram nenhum animal sequer. Então o coração do Faraó obstinou-se ainda mais, e não deixou o povo partir. Aqui, você nota uma coisa interessante. Cadê os feiticeiros do sistema? Cadê os dois magos para fazer sinais iguais? E você não percebeu um detalhe não, irmão? A palavra de Deus diz em Jó que Deus ele faz a ferida, se não me engano está no capítulo 3 isso. Ele mesmo faz a ferida e ele mesmo fecha a ferida, ou ata a ferida em outras traduções. Você percebe que Moisés e Arão, mais Arão que estava com cajado, ele executava as pragas vindas de Deus. Os magos imitavam, entendeu? Faziam semelhantes, sinais semelhantes. Só que quando Faraó prometia e depois descumpria que ia tirar o Egito, só Arão e Moisés que desfazia. Você prestou atenção nisso? Então, o homem, ele destrói, ele tem mais, assim, inclinação para destruição do que para reconstrução, para o conserto, para a restauração, entendeu? E, meus amados irmãos, vocês já devem ter percebido aí o que Deus, pela substituição espiritual, o que Deus está fazendo com essas pragas, não está, né? Qual era a premissa dessa série de vídeos que eu falei para vocês, irmão? Que a Bíblia dava para fazer o quê? Prever o futuro. É impressão minha ou eu estou vendo uma sequência de destruição aqui? Que vai ficar mais evidente a partir dos próximos vídeos, que serão os últimos, é a sequência do juízo de Deus todinho de Apocalipse. Se você ler Apocalipse, se eu não me engano, 17 ou 18, que quando vem as taças da ira, não é isso? Você vai ver que ele tem uma semelhança muito forte com essas pragas. Então, por isso que Deus ele fala na palavra dele, eu anuncio o fim desde o princípio. E animais aqui, irmão, é o seguinte, animais são um sustento. E hoje também tem uma premissa de que tem uns animais, aqui ele faz uma distinção dos animais, tá? Aqui, ó, camelos, bois, ovelhas. Os camelos, geralmente, nem hebreus, nem muito egípcios não comia muito camelo, não. Entendeu? Porque a carne mais era de vaca, era de boi. Então, o que é o camelo aqui? O que o camelo era... qual é a função mais usada naquela época para o camelo?
transporte, irmão. Então, passando para os dias de hoje, está dizendo que vai haver uma morte, ou assim, uma destruição de carros, vai ter uma fome muito grande, ou seja, vamos dizer assim, uma escassez de alimentos ou um aumento de preço de alimentos, entendeu? E aqui, ovelhas, né? Ou seja, a ovelha fornece lã, ela serve para um monte de coisa, para comida, tá incluso nisso aí, tu tá me entendendo? Então, isso me faz lembrar também, no caso aqui do camelo, da profecia de Joel, que Deus vai mexer na eletricidade da terra. E você já percebeu, irmão, que tem até incentivo, né? Eles querem acabar com os carros a combustão, né? Os carros com injeção eletrônica, funciona a gasolina e álcool. Eles querem botar só carro elétrico. Como eu te falei, eles estão montando tudo em cima da eletricidade. Tem um filme da Netflix, eu esqueci qual é o nome, é uma com a Julia Roberts. Que eles estão numa casa de campo, assim, eu esqueci o nome desse filme. Que mostra uma cena de um monte de carro da Tesla, assim, no filme, eles autônomos, porque tá faltando pouco pra gente alcançar isso aí de uma escala, né, maior. Eu vi um comercial da Mercedes, que uma mulher tá no prédio e o Mercedes dela tá estacionado a 4 quadras de distância do prédio dela. Então, quando ela tá descendo o elevador, ela pega o celular, entra no aplicativo da Mercedes, entra com a senha e diz assim, ó, eu estarei te esperando na entrada do prédio. Aí o comercial muda para a garagem onde ela estacionou, o carro ligando sozinho, manobrando sozinho, indo para a rua sozinho, até parar em frente à mulher, 3 ou 4 quadras depois. Então, a cena desse filme é o quê? Que estava acontecendo alguma coisa ali que eles não estavam sabendo. O filme não explica direito se foi um ataque terrorista, se foi um juízo, mas desorientou o GPS dos carros. Eles começaram a bater um na traseira do outro, centenas de carros, todos eles iguais. Então aqui, olha só, entretanto o Senhor fará distinção entre os rebanhos de Israel e o rebanho do Egito. Lá na frente eu vou explicar direito, para arrematar de vez, tá? Por causa de uma coisa que Faraó fala, o que quer dizer esses animais aqui? E aqui, ó, e a velha determinou um tempo para executar esse sinal. Amanhã eu falei, no dia seguinte fez que tinha dito, todos os animais egípcios morreram, mas não morreu nenhum dos rebanhos dos israelitas. Por quê, irmão? É mais aquela coisa que eu falei para vocês, Deus não vai misturar o ímpio com o servo, o ímpio com o servo do Senhor. Sexta praga, versículo 8. Disse Yahvé a Moisés, tumores e úlceras. Disse Yahvé a Moisés e Arão, apanhai mão cheia de cinza do forno e as lance no ar diante dos olhos de Faraó. Ela se converterá em pó fino sobre toda a terra do Egito e provocará nos homens e em todos os animais tumores que se arrebentarão em feridas purulentas por todo o território egípcio. Eles retiraram a cinza de uma fornalha e se puseram diante de Faraó. Moisés espalhou pelo ar, úlcera, pestilência começaram a estourar em todos os seus egípcios e seus animais. Agora, nem os magos conseguiam manter-se de pé diante de Moisés, pois estavam cobertos de tumores e úlceras, assim como toda a população do Egito. Contudo, Yahvé endureceu o coração de Faraó, e este não deu ouvido a Moisés e Arão, como o próprio Yahvé havia avisado a Moisés. Mas cadê os inteligentão aqui, os magos, que faz sinais? Aqui eles já estão começando a perecer, querido. Aqui ele já viu que contra Deus não dá, querido. Só Faraó mesmo, entendeu? Só Faraó que foi abusado. E esse negócio aqui de tumores espalhar pelo ar, você pode ver que é uma epidemia, a verdadeira epidemia, irmão, não é a fraudemia não, entendeu? Então olha só, você tá vendo as pragas, né? Como é que elas vêm, né? Transformar água em sangue em relação ao aborto, a rã, que são demônios que já começam a... Ele está contando a história do planeta e a evolução de Satanás até o final. Tu tá me entendendo, irmão? Até o final, é isso que ele tá contando aqui. Então você vai ver ali mosca, né? Que é o diabo. Você vai ver piolho que contamina a sua cabeça, que incomoda a sua cabeça. Agora você está vendo aqui morte dos animais, ou seja, animais tanto para consumo como para transporte,
não é isso? E agora você vê doenças. As 7 taças todinha aqui. A 7ª praga, chuva de pedra. Irmão, olha só, a 7ª praga. A Bíblia, ela tem um cuidado, já falei, com um simbolismo numérico. E eu também. A 7ª praga, chuva de pedra. Então disse Yahvé a Moisés: levanta-se ao romper do dia, apresenta-se a Faraó e lhe dirás: assim diz Yahvé, o Deus dos Hebreus, deixa meu povo partir para que me sirva no deserto, porquanto dessa vez mandarei todas as minhas pragas contra ti, contra teus conselheiros e contra o teu povo, para que saibas que não há ninguém semelhante a mim em todo o mundo. Em verdade, eu já tivesse estendido a mão para ferir a ti e o teu povo com peste, teria desaparecido sobre a face da terra. Foi aquilo que eu falei lá no vídeo lá de trás. Se o próprio Deus estendesse a mão, querido, já era. Já era. E ele vai fazer, hein? No entanto, foi precisamente por isso que eu te conservei em pé, para fazer-te ver o meu poder e para que meu nome seja proclamado no mundo inteiro. Eu falei aquilo lá atrás, não tinha nem lido isso aqui, hein? Assim, lógico, eu já tinha lido na Bíblia, assim, mas só estou falando, não tinha nem me lembrado desse texto. Por quê? Porque mostra o padrão. Porque o Senhor tinha, aqui nesses 2 versículos 15 e 16 do capítulo 9 de Êxodo, Deus está dizendo por que não acabou com a raça de Faraó e dos egípcios de uma vez só. Porque ele está querendo fazer o nome dele grande. 17. Ainda retém meu povo e não quer deixá-lo partir? Eis que amanhã, essa mesma hora, farei cair pesada chuva de pedra, como nunca se viu no Egito, desde o dia que foi fundado até hoje. Agora, pois, manda recolher teus animais e tudo que tem no campo, porque os homens e os animais que se acharem no campo e não se recolher a sua habitação, ao cair sobre ele a chuva de pedra que mandarei, certamente morrerão. Aqueles dentre os conselheiros de Faraó temeram essa palavra de Yahvé, apressaram-se em fazer entrar para casa seus servos e seu rebanho. Opa! Deus falou assim, ó, tira tudo que possa ser atingido, que possa ser morto, possa ser destruído, que eu vou mandar a chuva de pedra. No versículo 20 está dizendo aqui, aqueles dentre os conselheiros de Faraó. Já começou a levar fé. Diante dos sinais, irmão. Quem é que não vai acreditar? Entendeu? Aqueles, porém, que não levaram a sério a palavra do Senhor, deixaram ficar no campo seus servos e seu rebanho. Ou seja, não vai acontecer nada. Entendeu? Isso é coisa de maluco, isso é crente maluco. Não vai acontecer nada, Deus não existe. Ou então Deus é amor. Ou então não vai acontecer agora não. Vai nessa, querido. Disse Yahvé a Moisés: estende tua mão para o céu, e devastadora chuva de pedra se abaterá sobre toda a terra do Egito, sobre os animais e toda a vegetação dos egípcios. Então Moisés estendeu seu cajado em direção ao céu, e Yahvé imediatamente mandou grandes trovões e profusa quantidade de granizos, e raios caírem incendiando a terra dos egípcios. Assim o Senhor fez chover pedras sobre toda a terra do Egito. A enorme quantidade de granizo caiu sobre os egípcios, enquanto inúmeros raios cortavam o céu em todas as direções. Nunca houve uma tempestade de granizo como aquela em todo o Egito, desde que se tornou uma nação. Em todo o Egito, o granizo destruiu tudo o que havia nos campos, tanto homens como animais, exterminou toda a vegetação, além de quebrar todas as árvores. Olha, meu irmão, árvores. Somente na terra de Gozen, onde estavam os israelitas, não caiu uma pedra de granizo, aleluia. Então Faraó mandou chamar Moisés e Arão e confessou-lhe: desta vez eu pequei, e Yahvé é justo, e eu e o meu povo, porém, somos ímpios. Olha só, já está começando a se arrepender e tentar ir para o caminho certo. Faraó: rogai a Yahvé, pois já bastam esses terríveis trovões e chuva de pedra. Eu vos deixei sair livres, não ficarei mais aqui. Ao que replicou Moisés: depois de que eu tiver saído da cidade, estenderei a mão para Yahvé, os trovões cessarão, e já não haverá mais chuva de pedras, para que saibais que todo o mundo pertence a Yahvé. Quanto a ti, porém, e aos teus conselheiros, eu bem sei que ainda não temeis o Senhor. Por quê? Fala uma coisa e faz outra. Promete uma coisa e não cumpre. Tu tá me entendendo, meus irmãos? Os animais, tumores e ursos, chuva de pé. Essa aqui é a última, né? Que ainda não temeis o Senhor. O linho e a cevada foram totalmente destruídos pelo granizo, pois a cevada já estava com espiga e o linho em flor.
O trigo, entretanto, e o centeio foram preservados, porque por conta ainda não haviam brotado. Aqui tem uma revelação aqui. O que é o trigo, irmão? Você se lembra da parábola do joio e do trigo? O joio, ele se parece com o trigo, porém, ele não tem valor nutricional, né, como matéria-prima, e ele é mais leve, então ele só aparenta ser. Não tá me entendendo? A Bíblia usa muito comparações com plantas, com animais e até com objetos, que tem uma revelação interessante por trás disso. Então, o que acontece? Eu não sei se até hoje é assim, porque eu não entendo muito do negócio de agricultura, né? Assim, a mecânica, como é que eles fazem no campo. Mas, pela história, como é que eles faziam a colheita? Vamos botar aí do trigo. Eles pegavam o trigo, e aí tinha uma máquina com uma armadeira na roda assim que ela girava, entendeu? Tipo um trator, mas não sem motor, lógico, né? Puxado por boi. E passava por cima da plantação. Então o joio, como era mais leve, mais fraco, ele esvoaçava pelo ar. Agora você entende, porque a Bíblia está dizendo aqui sobre os falsos profetas que eles são como palha que o vento espalha. Então batia um vento, o joio, saía voando. O trigo, ele arriava no chão, entendeu? E sofrendo a ação, né, daquelas madeiras, daquela coisa esmagando ele, entendeu? Até primeiro para fazer a separação do joio e do trigo, e outro já para facilitar para a colheita. E o nome dessa máquina que passava por cima do trigo e do joio, o nome dessa máquina era tribulus. É daí que vem o termo grande tribulação. O que é a tribulação? Como eu falei para vocês, eu chamo de peneira. É a peneira, irmão. Tem joio, ó, na igreja tem joio junto com trigo. Mas aí as pessoas falam assim, então por que não arranca? Porque Jesus fala, não arranqueis. Por isso que aqui, ó, o trigo, entretanto, e o centeio, ou o joio, né, foram preservados, porquanto ainda não havia brotado. Ou seja, não estava na hora, irmão, dessa ceifa que vai acontecer, querido. E outra coisa, eu espero que nessa ceifa que quem vai fazer aos anjos, o objetivo desses vídeos, o desejo do meu coração por amor a vocês, estejam na primeira leva do primeiro anjo, porque vão ter duas ceifas, tá? E feita por anjo. Uma para ceifar o trigo ou fruto, né, dependendo da profecia, e o outro para juntar o que sobrou, fazer um pacote e jogar no fogo, limpar. Por que Deus vai fazer isso? Vai limpar? Porque a terra tem que ser purificada, irmão. O Apocalipse também chega para a natureza, querido. Entendeu? Ela vai se redimir também. Muita gente fala assim, eu vou morar no céu. Sim, por um período. Durante o que eles chamam de bodas, né? Mas a gente chama de milênio. Mas, na verdade, a gente não vai passar a eternidade no céu. Que isso, Ricardo? Não. A palavra de Deus diz em Apocalipse que a Nova Jerusalém desce da terra, irmão. E desce do céu, adornada, né? Como um noivo para sua noiva. E como uma noiva, né? Para o seu noivo, e a gente vai morar a eternidade na terra. Não tá me entendendo? Mas para isso a terra tem que ser destruída, ela tem que ser purificada, ela tem que ser transformada. E com fogo. Então, quando chegar perto disso aqui, que vai ter a separação do joio e do trigo. Por enquanto está acontecendo uma peneira. Não tá me entendendo? Todos nós, irmãos, estamos sendo peneirados. Tá bom? Por isso que eu estou falando. Não estou falando para você sair contando teus segredos, as coisas de errada que tu faz para todo mundo, não. Eu estou falando que é momento, agora, principalmente, de arrependimento. E uma coisa que eu abandonei na minha vida, eu tenho vários pecados, tá, irmão? Não sou santo, santa alma. Quem me conhece, assim, na minha família intimamente sabe, tá? Mas eles também sabem que uma das coisas que eu abandonei já faz muito tempo é a mentira. Essa é a nave-mãe, irmão. Essa é a nave-mãe. A mentira e a soberba, que elas andam junto. É a nave-mãe de todos os pecados. Tu mexe...
Acabou com a mentira, acabou com a soberba, querido, o resto você consegue, com o pé nas costas, entendeu? O resto é apenas questão de tempo para você largar. Mas é justamente, tá, esses dois defeitos, esses dois pecadão que eu chamo, que menino, ó, eu vou falar uma coisa, irmãos, pega pobre, rico, pequeno, grande, homem, mulher, até criança, tu tá me entendendo? Vocês têm que começar a praticar a verdade, entendeu? A todo custo, querido, mesmo que você leve um prejuízo. Eu vou falar uma coisa para vocês. Tu sabe que eu sou autônomo, eu tenho uns clientes. Então, antigamente eu mentia muito para cliente, entendeu? E outra coisa também, quando o cliente me dava uma volta aí, eu ficava espraguejando, ainda usando Deus, falava assim, Deus, pesa a mão sobre ele, o senhor sabe que eu estou precisando, e não sei o que, não sei o que. Irmão, só que isso acontecia, mas não foi por causa de Deus, isso é um processo natural, sabe por quê? Porque a pessoa que vive enganando, eu tinha cliente, que não era só a mim não, dono de loja, tá? Ele vendia o carro, não pagava a comissão do vendedor, não pagava o mecânico que tem que trocar a correia, o filtro e o óleo, mesmo estando novo, não pagava o pintor que dava o retoque, entendeu? Não pagava eu que fazia o checklist de documento, mas no mesmo dia ele ia lá para tem um estabelecimento aqui em Caxias chamado Rei do Bacalhau, que vende cerveja e uísque em balde, se esbaldando lá com cordão de ouro. Querido, é aquilo que eu tô falando, é o espírito Zé Pilintra. É eu, os outros se lascam. Às vezes tu tá precisando, irmão, ninguém trabalha de graça não. Mas aí a pessoa deixa de pagar os outros para ir se divertir. Tem muitos assim. Então, hoje em dia, irmão, ainda mais com essa peneira e com esse mercado informatizado, não tem mais espaço para pessoas assim. Então, se você tem essa vertente, se você tem essa mania, vamos dizer assim, abandona, querido. Abandona antes que seja tarde demais. Porque a peneira, ela expõe tudo. Eu comecei a cortar muitos clientes assim, barrigadores, enroladores, caloteiros mesmo. Tu tá me entendendo, irmão? E aconteceu uma coisa interessante. Lendo a Bíblia e assim, procurando obedecê-la, e ao invés de eu espraguejar os caloteiros, eu passei a orar por eles. Eu falei assim, mas aquela oração é o seguinte, tu sabe que eu apelo na oração. Eu mando a pessoa que me faz mal, querido. Não é que eu vou desejar o mesmo mal, porque a palavra de Deus diz para você pagar o mal com o bem. Entendeu? Para, pretinha. Pode parar, hein? Eu começo a miar aqui, daqui a pouco enche o saco. Você pagar o mal com bem, né? Você tem que pagar o mal com bem. Isso é que Jesus fala. Então, eu peço para orações terríveis, querido. Pesadelo, aqueles reais mesmo. Entendeu? Pesadelos de morte. Para a pessoa acordar suada no meio da madrugada. E saber que existe um Deus, e saber que nada que ela faz de errado passa batido pelos olhos de Deus. Você tá me entendendo? Então depois eu passei a orar por essas pessoas. Mas essas pessoas, tipo assim, elas passaram a falir naturalmente. Não foi pela minha oração, porque Deus não escuta a oração contrária, tira isso da tua cabeça. Mas justamente porque não tem mais espaço para esse tipo de pessoa, querido. Elas começaram a ficar na pior, ter que vender. Porque é desonesto, irmão. Aí sabe o que Deus fez quando eu passei a orar por essas pessoas? Mas eu passando a orar, pedindo o que para Deus? Para que ele se arrependa, irmão. Porque isso não termina bem, esse tipo de comportamento não termina bem. Aí então, um cliente desse ruim sai e Deus na mesma semana manda 3 clientes bons, que eu tenho até hoje eles aí. Para honra e glória do Senhor Jesus Cristo. Então a fé, irmão, consiste também em você dar o primeiro passo. E no escuro, acreditando no Senhor. Isso é fé. Tu tá me entendendo? Acreditando no Senhor. E o Senhor vai dar o passo dele. O passo dele é garantido, mas geralmente, numa situação, você tem que dar primeiro passo. O primeiro passo é o quê? Eu vou crer. Porque às vezes, é tipo assim... um dia... tem muitas passagens para pregar, irmão, nesses vídeos aí. Por isso que eu sempre falo assim, um dia eu vou trazer uma... Mas eu vou trazer mesmo. Eu vou me lembrando, eu vou trazendo mesmo.
O que significa aquela viúva que foi visitada por Elias, a do azeite, que ela estava catando graveto para comer e morrer, e Elias chega lá e fala o quê? Faz para mim primeiro. Meus irmãos, quem lê a Bíblia crua e falou assim, que cara é esse? Que o Elias, aproveitando que a gente está falando de Elias aqui, eu já vou terminar aqui, tá, irmão? Por isso que eu já estou nas considerações. O Elias aqui, ele era um homem que eu admiro ele, sabe por quê? Porque ele sabia usar o poder de Deus com precisão e botava a pitada de personalidade dele. Foi esse Elias que falou assim, ó, sob a minha palavra, vai ficar 3 anos sem chover. É muito corajoso esse homem. Se bem que tem momentos, eu expliquei isso uma vez, que ele foi se esconder na caverna, né? Porque tem momento que realmente aperta, irmão. Porque a palavra de Deus diz que os anjos do Senhor estão ao nosso redor. E Satanás, está na carta de Pedro, ele diz que Satanás, ele está ao derredor, rugindo como um leão, buscando a quem possa tragar. Mas quando chega o dia mau, que a gente chama de dia mau, Deus, ele para provar assim a sua fé, né? Não é para te tentar, é para te provar. Ele inverte. Ele tira os anjos ao redor e deixa ao derredor, e o Satanás ao derredor passa a ficar ao redor. Por isso que tem dias que são terríveis pra gente. Você já, muito que tá vendo esse vídeo já sabe, uma dificuldade, e vem uma atrás da outra, né? Isso é para provar para você se você vai tá firme na fé, se você vai crer que aquilo vai passar, e ter a certeza que aquele é ataque de Satanás. Ele vai usar pessoas, ele vai usar parentes, ele vai usar tudo, vizinho, pessoas na rua, trânsito, ele vai usar tudo, irmão, no dia mau. Então você tem que saber resistir o dia mau. Então, aquele ali atingiu até Elias, que era um homem, e ele tinha umas tiradas interessantes, que quando ele chamou o Acabe querendo matar ele vai lá no palácio de Acabe. Olha só a coragem que o Espírito Santo, que naquela época era derramado em porções, dá para a pessoa. E foi lá com os profetas, 300 profetas de Baal. Deixou eles ir primeiro, ele lançou o desafio. Aquele que vinha fogo do céu e consumiu o sacrifício, que será Deus em Israel. Acabe foi lá com os 300 profetas, ficaram lá a noite toda. Mas que é Baal, Zebu, Baal, Zebu, Baal, Zebu. Aí Elias me vira e fala assim, olha, fala mais alto que parece que esse teu Deus aí tá dormindo, cara. Ele era abusado, irmão. Por que eu tô falando de Elias, irmão? E por que ele falou para a viúva, faz primeiro para mim? Porque Elias é a representação do Espírito Santo de Deus e do próprio Deus naquela passagem, querido. Dá primeiro para ele, querido, que ele vai prover. Olha o que ele fez. O Espírito, através de Elias, fez na vida daquela viúva, quando ela obedeceu, querido. Quando era uma coisa impossível aos olhos humanos, falou assim, não tem nem para mim, querido, nem para o meu filho. Como é que eu vou fazer para você? Ela podia falar isso, né? Mas não, ela teve fé, irmão. E a sorte dela foi mudada, querido. Aleluia. Mas por que eu estou falando de Elias, irmão? Porque Elias é identificado na Bíblia como uma das duas testemunhas. Porque a descrição da Bíblia, as duas testemunhas, um que tem poder de fazer parar de chover e fazer chover, foi Elias que fez isso. E o outro, um poder de transformar água em sangue, quem é? Moisés, querido. Aqui Elias está representado, porque Elias não tinha nascido aqui ainda. Elias está sendo representado em Arão, querido. Eram os dois que faziam maravilha. Tu tá me entendendo, irmão? Então vamos encerrar esse vídeo. Já chegou em 29. 33. Saiu, pois, Moisés da presença de Faraó e da cidade egípcia e ergueu as mãos ao Senhor. Os trovões e a queda dos granizos cessaram imediatamente. Assim que Faraó percebeu que a chuva, o granizo e os terríveis trovões havia parado, pecou outra vez e retornou à sua maligna teimosia. A teimosia é maligna, irmão. Ele e seus conselheiros. Engraçado, né? Os conselheiros. Foi esses conselheiros aí que recolheu o animal, deu crédito. Se ele não recolhesse os animais dele do campo, já era, tinha morrido. E agora voltou a endurecer o coração. Parece muita gente que eu conheço, querido, e que você conhece também.
E 35 para finalizar. O coração do faraó permaneceu endurecido e ele não deixou que os filhos de Israel saíssem do Egito, exatamente como Yahvé tinha predito por meio de Moisés. Irmão, próximo vídeo, aqui se vocês tiverem qualquer dúvida, vocês colocam no comentário, tá, irmão? Porque é leitura praticamente de vários capítulos. A próxima, ela é uma das mais longas aqui, ó, da Bíblia. Ela tem quantos versículos? Ela começa no 10, que é o gafanhoto. Isso é muito interessante, irmão. Aguarde o próximo vídeo. Aguarde o próximo vídeo. Ó, porque olha, aqui, ó. Vai até o ver, são 20 versículos essa praga aqui. E eu vou ver se eu prego só duas, sobre o gafanhoto e sobre as trevas. Duas revelações maravilhosas. Não percam, tá, os próximos vídeos, que eu não vou demorar para fazer, igual não estou demorando. E Deus abençoe a todos grandemente.